Fala turminha, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar de farmacologia do sistema nervoso autônomo simpático. Uma introdução à via noradrenérgica aos seus receptores, os principais mecanismos de remoção da noradrenalina da fenda sináptica. Segue comigo nesse vídeo. Muito bem, turminha. Via noradrenérgica é uma via que vai ser importante em muitas situações dentro da farmacologia. Afinal de contas, a noradrenalina é um dos principais neurotransmissores envolvidos na transmissão do sistema nervoso autônomo simpático e também na transmissão do sistema nervoso central. Muitas doenças, distúrbios afetivos, como depressão, ansiedade, têm ligação com a noradrenalina. E também vamos ver a importância dela quando formos falar de outras doenças, como, por exemplo, hipertensão arterial, hiperplasia prostática, entre outros. Então segue comigo nesse vídeo, mas antes de começarmos, não se esquece, clica no botão do joiômetro, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que também estão precisando de um auxílio em farmacologia. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos relembrar uma coisa muito importante aqui. Quando a gente fala na anatomia do sistema nervoso autônomo simpático, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Existe aqui um neurônio pré-sináptico e esse neurônio pré-sináptico libera o neurotransmissor acetilcolina que vai atuar nos receptores nicotínicos do neurônio pós-sináptico. E o neurônio pós-sináptico ele vai liberar noradrenalina e essa noradrenalina vai atuar onde? Aqui, ó, nos receptores alfa e nos receptores beta-adrenérgicos que estão aqui nos seus órgãos e vísceras. E também precisamos lembrar que existem duas exceções. A primeira exceção é a glândula sudorípara, que pertence ao simpático, mas nós temos um neurônio pré-sináptico que libera acetilcolina e essa acetilcolina aqui vai atuar no receptor nicotínico de um neurônio pós-sináptico que vai liberar acetilcolina e vai atuar em receptores muscarínicos. E a outra exceção é a glândula suprarrenal, que tem um neurônio pré-sináptico aqui que libera acetilcolina. Essa acetilcolina vai atuar no receptor nicotínico e estimular a liberação de adrenalina. E a adrenalina vai caminhar através da corrente sanguínea até chegar nos receptores alfa e beta adrenérgicos que estão em todos os seus órgãos e aí até no seu sistema nervoso central. Correto? Recordaram esse assunto? Já que vocês recordaram esse assunto, então vamos falar agora dos receptores adrenérgicos, vamos falar das vias de síntese e remoção da noradrenalina da fenda sináptica. E a primeira coisa que nós vamos falar nessa aula são os receptores adrenérgicos e noradrenérgicos. Nós temos então duas grandes famílias de receptores adrenérgicos e noradrenérgicos. A primeira família é a família dos receptores alfa e a segunda família é a família dos receptores beta. Muito bem, então, só uma curiosidade aqui. A noradrenalina tem mais afinidade pelos receptores alfa do que pelos receptores beta, enquanto a adrenalina tem mais afinidade pelos receptores beta do que pelos receptores alfa. Correto? Continuando então, existem então dois subtipos de receptores alfa, que são os receptores alfa 1 e os receptores alfa 2. E dentro dos subtipos, receptor alfa 1 e alfa 2, nós temos ainda os outros subtipos, correto? Alfa 1A, alfa 1B, D, alfa 2A, B e C. Fábio, por que é alfa 1A, B e D, não alfa 1A, B e C, né? Assim, gente, quando descobriram os receptores alfa adrenérgicos, eles nomearam alfa 1A, alfa 1B, C e depois D. Só que depois eles chegaram à conclusão que um dos subtipos, que era o alfa 1C, era muito similar ao receptor alfa 1B e aí então eles tiraram esse receptor, consideraram ele um isômero, né, desse aqui, um análogo desse aqui, por isso então eles tiraram esse receptor. Tá? Então ficou por isso alfa 1A, B e D. E os receptores beta, felizmente, né, só tem beta 1, beta 2 e beta 3, está de bom tamanho, não precisamos de subtipos, por enquanto, para estudarmos. E quando falamos desses subtipos, aí a gente vai pensar na localização. Né? A principal localização do receptor alfa 1A a gente vai encontrar
ele no coração, fígado, músculo liso, vasos sanguíneos, principalmente vasos sanguíneos, onde a gente tem a maior população de receptor alfa-1A. E eu quero que você guarde isso, que o receptor alfa-1 é encontrado principalmente nos vasos sanguíneos. Também nos ductos deferentes, na próstata, cerebelo, córtex cerebral e hipocampo. E a principal ação dele é a contração dos músculos lisos, né? Principalmente o crescimento de estruturas do coração, vasoconstrição e controle da função cognitiva. Já o receptor alfa-1B é aquele que está no músculo liso vascular, também encontramos no fígado, cérebro, né? Principalmente no tronco encefálico e no baço e nos rins. Também está associado à vasoconstrição, tá? Ao estímulo à proliferação celular e aumento da pressão arterial. Já os receptores alfa-1D são encontrados na aorta, artérias mesentéricas, bexiga, próstata, substância cinzenta, né, trato urinário, entre outros. Estão muito relacionados à modulação da pressão arterial, contração do trato urinário inferior e controle da micção. Já os receptores alfa-2A, menos importantes, porque eles são receptores pré-sinápticos, eles são encontrados em vários locais do sistema nervoso central e do sistema nervoso autônomo. Eu acho que não vale a pena a gente detalhar tanto, porque não vai influenciar aqui a sua vida se você souber onde está um receptor alfa-2A, um receptor alfa-2B. E por que eu digo isso? Porque esses receptores, eles não têm agonistas específicos e antagonistas específicos para eles, ok? Muito bem. Os receptores alfa-1A são do tipo GQ, ou seja, é aquele que aumenta o funcionamento, né? Quando a proteína G é estimulada, aumenta o funcionamento da fosfolipase C e, consequentemente, tem abertura dos canais de cálcio do retículo endoplasmático. Já os receptores alfa-2, eles são do tipo GI, ou seja, é aquele que quando a proteína G é ativada, ela diminui a atividade da adenilato ciclase, então nós temos o fechamento dos canais de cálcio, diminuindo então a transmissão do impulso nervoso. Já os receptores beta-adrenérgicos são receptores ligados às proteínas GS, todos eles são ligados às proteínas GS, ou seja, quando a noradrenalina e a adrenalina se ligam nele, ocorre a ativação da proteína G, né, uma proteína G excitatória, que vai ativar a adenilato ciclase e, consequentemente, vai abrir os canais de cálcio presentes nas membranas celulares dos neurônios e dos órgãos, correto? E aí a gente tem que saber principalmente a localização do receptor beta-1 e a localização do receptor beta-2. A localização do receptor beta-1, você não pode esquecer isso de jeito nenhum, que ele está no coração, é o principal local que você vai encontrar, é o coração. Você também vai encontrar nos rins e você também pode encontrar uma pequena quantidade deles nos adipócitos. Não é o mais comum, na realidade o mais comum se encontrar no adipócito é o beta-3, ok? Os receptores beta-2 são aqueles que estão principalmente no músculo liso das vias aéreas, ou seja, estão nos teus brônquios, certo? Também são encontrados no trato gastrointestinal, principalmente a gente vai encontrar ele na musculatura do intestino, também no útero. Podemos encontrá-los nos vasos sanguíneos, principalmente os vasos sanguíneos musculares, no fígado e no músculo esquelético, ok? E como eu disse, né, o receptor beta-3, principal local, tecido adiposo marrom e tecido adiposo branco, também encontramos na bexiga, no trato gastrointestinal. Qual que é a ação da noradrenalina e da adrenalina no receptor beta-1? Aumento da frequência cardíaca, força de contração, liberação de renina, que é uma substância vasoconstritora, né, e um pouco de lipólise, porque tem uma população pequena. Ações da noradrenalina no receptor beta-2 nas vias aéreas, relaxamento no músculo liso, broncodilatação. Se for nos vasos sanguíneos musculares, vasodilatação. Também vai ocorrer glicogenólise hepática e muscular, ou seja, quebra do glicogênio hepático e muscular, e pode ocorrer um pouquinho de tremor muscular, também em altas doses. No receptor beta-3 é lipólise, termogênese e relaxamento do músculo detrusor da bexiga,
correto? E agora então nós vamos começar a estudar a via de síntese da dopamina, da noradrenalina e da adrenalina. Ô, Fábio, mas não é só sistema nervoso autônomo simpático? Sim, pessoal, mas vocês vão ver que está tudo ligado. Então vamos lá então. Para começar, né, só lembrando, a gente sempre vai ter um neurônio, né, isso aqui é o terminal de um axônio, tá bom? E aí sempre vai entrar um aminoácido, que nesse caso aqui é a tirosina. A tirosina vai entrar nesse neurônio, a tirosina, esse aminoácido, vai entrar nesse neurônio e vai acontecer então a via sintética dela através da ação de algumas enzimas. Para não ficar escrevendo e ficar muito demorado, eu montei um esqueminha aqui que vai funcionar bem. Então vamos lá, né? A tirosina, ela entra no neurônio e aí a tirosina hidroxilase, ela vai converter essa tirosina em dopa. A dopa vai sofrer ação da dopa descarboxilase e vai ser convertida em dopamina. A dopamina sofre ação da dopamina beta-hidroxilase e vira noradrenalina. E a noradrenalina, se ela estiver na medula da glândula suprarrenal, ela vai sofrer ação da feniletanolamina N-metiltransferase e vai se tornar adrenalina. Correto? A dopa descarboxilase é um alvo muito importante para a ação de fármacos, principalmente fármacos relacionados à doença de Parkinson. E a adrenalina ela só é produzida mesmo na medula da glândula suprarrenal, ok? E nos neurônios do simpático, nos neurônios do sistema nervoso central, que é produzida a nossa querida noradrenalina, correto? Bom, já sabemos então, né, que a tirosina vai entrar aqui, vai sofrer todas aquelas reações e vai virar noradrenalina, não é isso? Essa noradrenalina não vai ficar dando bobeira aqui no neurônio. Por quê? Se ela ficar dando bobeira no neurônio, o que vai acontecer? Vai vir uma enzima aqui chamada monoamina oxidase e vai degradar ela. A monoamina oxidase é a enzima que degrada toda a noradrenalina que está livre no citoplasma do neurônio. Então, por isso, a noradrenalina ela é armazenada nas vesículas do complexo de Golgi. E quando tem um estímulo, o que acontece? Então, a vesícula que contém noradrenalina vai se aproximar aqui da membrana celular, vai se fundir com a membrana celular e vai liberar essa noradrenalina aqui na nossa querida sinapse. E essa noradrenalina, né, ela vai interagir com quem? Com os receptores alfa-1 que estão aqui em amarelo, os receptores beta que estão aqui em verde. Então a noradrenalina pode interagir tanto com os receptores alfa-1 quanto com os receptores beta que estão aqui em correto, pessoal? Quais são os principais mecanismos de remoção da noradrenalina? O principal mecanismo de remoção da noradrenalina é através de um transportador que em alguns livros você vai encontrar com a nomenclatura NET, NAT, certo? Tem até outras nomenclaturas, mas o que é isso, gente? É o transportador de noradrenalina. Por que NET? Porque nos Estados Unidos é mais comum que eles utilizem o termo epinefrina e norepinefrina. E na Europa é mais comum que eles utilizem o termo adrenalina e noradrenalina. Então, do inglês, né, norepinephrine transporter ou noradrenaline transporter, tá? Tanto faz, é a mesma coisa, só é importante que você saiba que tem os dois. Tem até algumas variações pouco usuais, alguns que vão lá e chamam de NERT, mas isso é pouco usual, são algumas variações aí bem pouco usuais, nem se atenta muito com isso. Mas voltando aqui então, a noradrenalina, ela é recaptada pelo transportador pré-sináptico. E essa noradrenalina vai ser novamente armazenada nessa vesícula e novamente liberada. Existem estudos que dizem que em média 90% da noradrenalina liberada é recaptada. Claro que isso vai depender muito do tecido, onde ela está, né? Enfim, tem várias situações aí que podem influenciar essa recaptação. Eu vou apagar um pouco dessa rabisqueira toda aqui para facilitar a nossa vida, né, e para você entender melhor. E se a noradrenalina não for recaptada pelo neurônio? Bom, aí nós temos uma enzima aqui que tem pouca ação, tem pouca atividade, mas que auxilia também no metabolismo da noradrenalina, que é a CONT, catecol, oxigênio, metiltransferase. A atividade dela é bem insignificante, mas eu estou citando que ela existe e ela vai gerar metabólitos inativos da noradrenalina.
Em alguns tecidos existe a possibilidade daquilo que nós chamamos de captação tecidual. Então a gente tem um transportador tecidual aqui de noradrenalina que capta ela e manda para dentro do tecido. Também uma pequena quantidade da noradrenalina sofre essa captação. Tem um outro mecanismo que é um mecanismo de regulação da liberação da noradrenalina. Nós temos aqui o receptor chamado receptor alfa 2. Lembra que eu falei para vocês que ao contrário do receptor beta e do receptor alfa 1, que são receptores excitatórios, né, o receptor alfa 1 ligado à proteína GQ e o receptor beta ligado à proteína GS, correto? O receptor alfa 2 é um receptor autoinibitório. Por quê? Ele é um receptor ligado a uma proteína GI. Ou seja, o que acontece, pessoal? Quando esse receptor aqui ele é ativado, ocorre o quê? Tem aqui o canal de cálcio. Né? O canal de cálcio está aberto e o cálcio está entrando aqui para que ocorra a neurotransmissão. Esse cálcio, né, ele vai vir aonde? Ele vai vir aqui na tua vesícula e ele vai então forçar essa liberação da noradrenalina, correto? Bom, o que acontece aqui? O receptor GI é o cara que vai vir aqui e como ele é um receptor autoinibitório, ele está ligado a uma proteína G inibitória, ele vai diminuir a atividade da adenilato ciclase e vai fechar esse canal de cálcio. Se não tem cálcio aqui dentro, gente, não tem liberação da noradrenalina. Então ele funciona como um receptor autoinibitório, ou seja, ele diminui a liberação da noradrenalina. Então é muito importante que você saiba que os agonistas dos receptores alfa 2, eles diminuem a liberação da noradrenalina e, consequentemente, diminui o tônus adrenérgico, ok? Então eles diminuem a atividade do sistema nervoso autônomo simpático. E isso é uma coisa que causa muita confusão na cabeça dos alunos e que é importante que você saiba a diferença entre um e outro, ok? Muito bem, se você gostou dessa aula, eu peço que você clique no botão do joiômetro se você ainda não clicou. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e compartilha com os seus amigos, porque o canal Sinapses é uma forma de eu tentar mostrar para vocês que farmacologia é uma ciência muito legal. Então compartilha com seus amigos, passa para eles que eles podem estar precisando dessa ajuda e você me ajuda a continuar a produzir esse conteúdo, porque esse conteúdo é produzido para você que quer aprender farmacologia. Usamos aqui nessa aula o Hang Daily, Katsung e Goodman Gilman, né, os 3 livros que eu mais utilizo, né, que são os melhores livros, não tem nem o que dizer sobre eles. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!